Você já sentiu que trabalha muito, mas parece que nunca sai do lugar? Você acorda cedo, corre atrás, paga contas, tenta economizar, tenta organizar a vida financeira, mas no final do mês parece que tudo volta para o mesmo ponto. O dinheiro entra e simplesmente desaparece. As preocupações voltam, as dívidas continuam e a sensação é de que existe uma espécie de prisão invisível na sua vida financeira. Uma prisão que prende suas decisões, prende seus sonhos e até a forma como você enxerga o futuro. Agora imagine viver não por alguns anos, mas por 430 anos preso em um sistema que controla a sua vida, seu trabalho, seu futuro. Foi exatamente assim que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles trabalhavam, produziam, construíam riquezas, mas nada daquilo era deles. Eles estavam presos em um sistema que sugava tudo o que produziam. Mas então algo extraordinário aconteceu. Houve uma noite, uma única noite, em que tudo mudou. Uma noite que quebrou um sistema inteiro de escravidão. Uma noite em que Deus transformou completamente o destino daquele povo. Essa história está em Êxodo capítulo 12. Mas o que quase ninguém percebe é que dentro desse capítulo existe um segredo poderoso. Um princípio espiritual profundo sobre libertação, prosperidade e transformação de vida. Quando você entende esse segredo, você começa a perceber que a verdadeira liberdade não começa fora, mas ela começa dentro da mente e das decisões. E hoje nós vamos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite e por que os princípios de Êxodo 12 continuam capazes de transformar vidas até hoje. Agora, pare um momento e pense em algo importante. A escravidão do Egito não era apenas física, era um sistema que controlava completamente a vida das pessoas. Controlava o trabalho, controlava as decisões, controlava o futuro. E quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos algo curioso. Muitas pessoas ainda vivem presas em sistemas muito parecidos. Não em correntes feitas de ferro, mas em correntes invisíveis. Correntes como dívidas que nunca parecem terminar. Pessoas que trabalham anos, mas vivem sempre correndo atrás do prejuízo. Correntes como o medo de tomar decisões, medo de mudar de carreira, medo de investir, medo de tentar algo novo. Correntes como a falta de direção, gente que trabalha muito, mas não sabe exatamente para onde está indo. E talvez uma das mais perigosas de todas, a mentalidade de escassez. Aquela voz interior que diz: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, minha vida sempre foi assim. E assim surgem ciclos de frustração financeira. A pessoa se esforça, trabalha, tenta melhorar, mas continua presa no mesmo lugar.
E aqui está algo muito importante. O problema quase nunca é apenas dinheiro. O problema é mentalidade. Porque quando a mente está presa, até as oportunidades parecem invisíveis. E Deus sabia disso. Por isso, antes de libertar Israel fisicamente, ele começou fazendo algo muito mais profundo. Ele preparou o povo espiritualmente e mentalmente. Porque Deus sabia que não adiantava tirar o povo do Egito se o Egito continuasse dentro da mente deles. E é exatamente aqui que começa um dos ensinamentos mais poderosos do Êxodo capítulo 12. Porque antes da libertação acontecer, Deus ensinou 3 princípios que prepararam o povo para uma nova vida. Princípios que continuam extremamente atuais até hoje. A maioria das pessoas lê Êxodo capítulo 12 apenas como a história da Páscoa. Uma celebração importante, um momento marcante da libertação de Israel. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo nesse capítulo. Porque naquele momento, Deus não estava apenas realizando um milagre. Ele estava formando um povo. Ele estava preparando um povo para um novo tempo, mudando a mentalidade deles, ensinando princípios de liberdade. Depois de séculos vivendo como escravos, aquele povo precisava aprender algo fundamental. Como viver como um povo livre. E isso não acontece da noite para o dia. Uma pessoa pode sair de um sistema de escravidão, mas ainda continuar pensando como escravo. Por isso Deus começou fazendo algo essencial. Antes de libertar o povo completamente, ele começou ensinando princípios. Porque Deus não estava apenas tirando o povo do Egito, ele estava preparando o povo para algo muito maior. Uma nova terra, uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, uma nova vida. Uma vida onde eles deixariam de apenas ser sobreviventes para se tornarem um povo próspero, livre e guiado por propósito. E foi exatamente nesse momento que Deus ensinou 3 princípios extremamente poderosos. Princípios que prepararam o povo para a libertação definitiva. E o mais importante é que esses princípios continuam incrivelmente atuais. Eles podem transformar completamente a forma como nós encaramos o dinheiro, as decisões que tomamos, o propósito da nossa vida e a construção de uma vida verdadeiramente próspera. E o primeiro desses princípios começa com algo que muita gente evita fazer: tomar uma decisão. Então vamos analisar o primeiro princípio que preparou o povo para a libertação. O princípio da decisão e do posicionamento. Em Êxodo 12, Deus deu uma ordem muito clara para o seu povo. Cada família deveria escolher um cordeiro. Não era algo simbólico apenas, era uma ação concreta de fé e obediência. Cada casa precisava tomar uma decisão. Eles deveriam separar um cordeiro, preparar tudo e agir exatamente como Deus havia instruído. Isso revela algo extremamente poderoso. A libertação começou com uma decisão. Antes do milagre veio a decisão de obedecer. Antes da mudança de realidade, veio o posicionamento do coração. E esse princípio continua verdadeiro até hoje. Muitas pessoas querem ver sua vida mudar,
querem sair das dívidas, querem prosperar, querem viver com mais liberdade, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. Continuam tomando decisões que sabotam o próprio futuro. Continuam gastando sem consciência, sem planejamento, sem visão de longo prazo. Continuam vivendo sem propósito, apenas reagindo às circunstâncias da vida. Esperando que algo mude, mas não mudam suas escolhas. E a Bíblia mostra algo muito claro. Mudança de vida começa quando você decide obedecer princípios. Não apenas acreditar, não é apenas desejar, é decidir agir de forma diferente. Quando Israel decidiu obedecer à instrução de Deus naquela noite, eles estavam fazendo muito mais do que seguir um ritual. Eles estavam se posicionando para a libertação. E isso nos ensina algo fundamental. Prosperidade começa com posicionamento. Começa quando você decide que sua vida não vai continuar mais do mesmo jeito. Quando você decide que vai aprender, que você vai agir com sabedoria, que você vai viver de acordo com princípios, porque a verdade é simples. A liberdade começa no momento em que você decide não aceitar mais a escravidão. E quando essa decisão acontece, Deus começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem. Tomar uma decisão é apenas o começo. Porque depois da decisão, vem algo que separa quem realmente muda de vida de quem continua preso. A preparação. Precisamos fazer agora uma pergunta muito sincera. Quais decisões hoje estão nos mantendo presos? Pare por um momento e pense nisso. Porque muitas vezes a prisão que enfrentamos na vida não foi criada por outras pessoas. Foi construída pelas decisões que repetimos todos os dias. Existem pessoas que continuam presas porque evitam aprender sobre dinheiro quando nos referimos ao financeiro. Trabalham anos, mas nunca param para aprender ou entender como administrar, como investir ou construir algo para o futuro. Outras vivem no impulso, o dinheiro entra e sai quase na mesma velocidade. Compras emocionais, decisões feitas sem pensar e depois vem a frustração. Há também quem esteja preso porque não planeja o futuro, vive apenas reagindo aos problemas do mês, conta para pagar, urgência para resolver, mas nunca existe um plano claro para construir uma vida melhor. E talvez um dos pontos mais importantes, muitas pessoas continuam presas porque não assumem responsabilidade pela própria vida. Sempre existe um culpado. A economia, o governo, o trabalho, a família, o passado. Mas enquanto a responsabilidade não muda de lugar, a vida também não muda. E é por isso que o primeiro passo da libertação sempre acontece dentro da pessoa. A primeira libertação não é financeira, a primeira libertação é interior. É o momento que você decide algo muito poderoso. Você olha para a sua vida e diz: minha vida vai mudar. Eu não vou continuar vivendo no automático. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou construir algo melhor. Porque no momento em que essa decisão nasce dentro de você, a escravidão começa a perder força. Mas existe um segundo princípio que Deus ensinou ao povo naquela noite.
E esse princípio explica porque muitas pessoas até tomam decisões, mas mesmo assim não conseguem mudar de vida. Depois de ensinar o princípio da decisão, Deus revela algo muito mais profundo, o princípio da preparação para a mudança. Em Êxodo 12, Deus deu uma instrução curiosa ao povo. Eles deveriam comer a refeição da Páscoa já vestidos para viajar. A Bíblia diz que eles deveriam estar com a sandália nos pés, o cajado na mão e prontos para partir. Pense por um momento. Eles ainda estavam no Egito. As portas ainda não tinham se aberto. A libertação ainda não tinha acontecido. Mas Deus disse: preparem-se como quem já vai sair. Isso revela um princípio extremamente poderoso. Deus liberta quem está preparado para sair. Muitas vezes as pessoas oram pedindo mudança, pedem prosperidade, pedem oportunidades, pedem uma nova fase na vida, mas continuam vivendo como se nada fosse mudar. Não se preparam, não desenvolvem as capacidades necessárias para sustentar uma nova vida. E aqui está algo importante. Muita gente quer prosperidade, mas não está preparada para ela. Porque prosperidade não é apenas ganhar mais dinheiro. Prosperidade exige disciplina para administrar, conhecimento para tomar decisões melhores, sabedoria para não destruir aquilo que foi construído e principalmente visão de futuro. A capacidade de enxergar além do momento presente, de entender que cada decisão de hoje está construindo a realidade de amanhã. E foi exatamente isso que Deus estava ensinando ao povo naquela noite. Ele estava dizendo na prática: preparem-se porque a mudança está chegando. E isso continua sendo verdade hoje. Quando uma pessoa começa a se preparar, a estudar, a desenvolver disciplina, a organizar a própria vida, ela começa a se posicionar para oportunidades que antes pareciam impossíveis. Porque quando a porta da mudança se abre, quem está preparado atravessa. Mas quem não se preparou, muitas vezes continua preso do mesmo jeito. E é exatamente por isso que existe um terceiro princípio em Êxodo 12. Um princípio que define se uma pessoa vai viver em liberdade ou se vai continuar presa mesmo depois que as oportunidades aparecem. Mas antes vamos ver como aplicar o segundo princípio sobre a preparação. Vamos trazer esse princípio para a nossa realidade. Se no Egito Deus disse ao povo para se preparar para sair, hoje a preparação também continua sendo essencial. Mas o que significa se preparar nos dias de hoje? Preparação hoje significa, antes de tudo, aprender sobre finanças. Entender como o dinheiro funciona, aprender a administrar melhor o que entra, saber a diferença entre gastar, investir e construir patrimônio. Porque muitas pessoas ganham dinheiro, mas nunca aprenderam como fazê-lo crescer. Preparação também significa desenvolver habilidades. O mundo muda rapidamente. Novas oportunidades surgem para quem está disposto a aprender, a evoluir e se adaptar. Quem cresce em conhecimento aumenta o valor que pode gerar. E quem gera mais valor, naturalmente, cria mais oportunidades. Preparação também exige algo que muitas pessoas evitam: a disciplina. Disciplina para organizar a vida, disciplina para controlar os gastos, disciplina para construir algo aos poucos, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E ainda existe algo fundamental: construir uma mentalidade de crescimento.
uma mentalidade que acredita que é possível evoluir, que entende que os erros são aprendizados, que percebe que o futuro pode ser melhor do que o presente. Porque aqui está uma verdade muito importante. Quando a oportunidade aparece que não está preparado, muitas vezes perde a porta que Deus abriu. A oportunidade passa, mas a pessoa não tem conhecimento para aproveitá-la, não tem disciplina para sustentá-la, não tem mentalidade para enxergá-la. Por isso Deus ensinou ao povo algo tão poderoso naquela noite. Antes da libertação acontecer, eles precisavam estar prontos para sair. Mas existe ainda um terceiro princípio, e talvez esse seja o mais profundo de todos, porque ele explica porque algumas pessoas até percebem ou recebem oportunidades, mas mesmo assim continuam presas. O princípio da mentalidade de liberdade. Durante 430 anos, o povo de Israel viveu como escravo no Egito. 4 séculos vivendo sobre opressão. 4 séculos onde eles trabalhavam, mas não decidiam o próprio destino. Onde produziam, mas não desfrutavam do que produziam. Onde obedeciam ordens, mas não tinham autonomia sobre a própria vida. E quando alguém vive assim por tanto tempo, isso cria algo muito perigoso, uma mentalidade de sobrevivência. A mente se acostuma a viver apenas para o dia de hoje. A pessoa para de pensar em crescimento, para de pensar em construção, para de pensar em futuro, e mesmo depois que Deus libertou o povo financeiramente, muitos ainda pensavam como escravos. Eles estavam livres, mas a mente ainda estava presa. E isso não é apenas uma história antiga, isso continua acontecendo até hoje. Existem pessoas que até conseguem ganhar dinheiro, mas continuam presas por dentro, presas ao medo de perder tudo, presos à mentalidade de escassez, acreditando que nunca é suficiente, presas à insegurança, sempre achando que não são capazes, presas à dependência, esperando que alguém resolva a sua vida. E enquanto essa mentalidade continua, a pessoa até pode ter momentos de prosperidade, mas dificilmente consegue sustentar uma vida próspera. Porque a verdadeira prosperidade não começa no bolso, ela começa na mente. Quando a forma de pensar muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, a direção da vida também muda. Foi exatamente por isso que Deus não libertou apenas o corpo do povo, ele começou a transformar a mentalidade deles. Porque liberdade verdadeira não é apenas sair de um sistema. Liberdade verdadeira é aprender a viver como alguém livre. E quando uma pessoa entende isso, ela começa a construir algo muito maior do que o dinheiro. Ela começa a construir uma vida com propósito, com sabedoria e prosperidade verdadeira. Então, qual é a grande lição de Êxodo 12? Quando olhamos com atenção para esse capítulo, percebemos algo muito profundo. A libertação de Israel não foi apenas uma saída física do Egito. Não foi apenas atravessar uma fronteira. O que aconteceu ali foi uma transformação muito maior. Foi uma libertação espiritual, mental e cultural. Espiritual porque o povo voltou a confiar em Deus como fonte de direção e proteção. Mental porque eles precisavam abandonar séculos de pensamento de escravidão e aprender a pensar como um povo livre. E cultural porque toda a forma de viver deles estava prestes a mudar. Aquele povo que antes apenas sobrevivia, agora estava sendo preparado para construir uma nova história. E é exatamente aqui que está o grande segredo escondido nesse capítulo. Antes da prosperidade, Deus prepara a pessoa.
Antes de entregar uma nova terra, ele transforma o coração. Antes de abrir portas, ele prepara a mente. Porque prosperidade verdadeira não é apenas receber mais, é estar preparado para viver uma nova realidade. Por isso Deus começou mudando 3 coisas fundamentais no povo. Ele mudou as decisões, ensinando que libertação começa com posicionamento. Ele mudou a mentalidade, mostrando que ninguém constrói liberdade pensando como escravo. Ele mudou a visão do futuro, fazendo o povo entender que eles não estavam mais destinados a apenas sobreviver, mas a viver uma vida com propósito, com direção e prosperidade. E quando essas 3 coisas começam a mudar dentro da pessoa, uma nova história começa a ser construída. Talvez hoje você se sinta um pouco como o povo de Israel no Egito, trabalhando muito, se esforçando, tentando melhorar de vida, mas sem ver o progresso que gostaria. Talvez você olhe para a sua realidade e pense que algumas coisas nunca vão mudar, que sempre vai ser difícil, que sempre vai faltar alguma coisa. Mas a história de Êxodo 12 nos lembra de algo extremamente poderoso. Nenhuma escravidão dura para sempre quando Deus decide libertar. Nenhum ciclo é permanente, nenhuma situação define o seu futuro para sempre. Porque quando Deus começa um processo de transformação, Ele não muda apenas as circunstâncias, Ele muda uma pessoa. E é por isso que a pergunta mais importante não é: será que Deus pode mudar minha vida? A verdadeira pergunta é outra: será que estou preparado para sair do Egito? Porque a libertação sempre exige 3 coisas: decisão, a decisão de não aceitar mais viver da mesma forma, preparação, o compromisso de crescer, aprender e se desenvolver, e a mudança de mentalidade, a coragem de abandonar pensamentos de escassez e começar a pensar como alguém livre. Quando essas 3 coisas começam a acontecer dentro de você, uma nova história começa a ser construída. E no próximo vídeo vamos ver algo que quase ninguém percebe nessa história. Um detalhe impressionante que aparece logo depois da libertação. Como o povo de Israel saiu do Egito carregando riqueza. Sim. A própria Bíblia mostra que depois de séculos de escravidão, aquele povo saiu levando ouro, prata e bens valiosos. Existe um princípio poderoso por trás disso. Um princípio sobre prosperidade, honra e restituição, que muitas pessoas nunca perceberam. E quando entendemos isso, nossa forma de enxergar dinheiro, prosperidade e propósito mudam completamente. Então se inscreva no canal e assista o próximo vídeo, porque riqueza com sabedoria começa com entendimento. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade, sabedoria e princípios bíblicos para uma vida extraordinária. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa sair do Egito e começar uma nova fase na vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.